esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Vamos botar o cash. O cash com Bom, agora pra segunda Rabs. semana da fase grupos, confronto melhor de 3. A gente tem nosso convidado de hoje, um rapaz que eu já conheço aí há uns 10 anos. Bem, Robô. Prazer conversar contigo. Bento29 mandou R$3. Vovô, tem um vídeo Prime do Rim contra 40 cearense, é bom demais. Do quem? Em que é Rim, mano? Cara, abriu o caso ufológico aqui, depois eu vejo. Ah, Rim-Man? Mano, depois de uma semana que talvez não foi das melhores, né, Robs? Isso não é da minha época, não. Oi, Robs! Foi estranho pra gente. Acho que o resultado em si, 2-1, não é uma coisa tão assustadora pra um time bom como é a Fúria. Sim. Mas acho que o jeito que a gente jogou foi bem estranho. Olha o que eu Ô, tenho. Robô, acho que falar da Loud, a história toda que você tem na Loud, é muito tempo que a gente vai ter que gastar aqui no dia de hoje. Então, mano, eu vou focar mais nesse ano de 2025, na transição, desde a saída ali do Croc, né, cara, pra essa nova etapa que a gente tem, mudou muita coisa no jogo. E, cara, a saída do Croc foi emocionante pra todo mundo, né, até você que é um cara difícil de se emocionar aí, que eu te conheço há bastante tempo. Cara, pegou muita gente, assim, como é que vai ficar o time da Loud? E vocês vão buscar uma nova peça. Quando vocês vão buscar essa nova peça, vocês estavam buscando um perfil? Estavam buscando... Mano, o Tecas tá casado, mano? É de casamento isso aqui? É, né, só pá? um jogador bom. O que vocês estavam buscando pra Não tá compromissado? substituição do Croc? Tá, mano? Cara, acho que quando o Croc saiu, realmente, foi um baque pra mim, assim. Acho que é uma coisa que não era ele... Não era que ele queria sair, não era que a gente queria que ele saísse. Acho que foi uma coisa que O homem tá, foi mano. obrigação, então a gente não tinha muito pra onde fugir. Acho que por conta disso que talvez eu tenha me emocionado um pouco. Mas na hora que ele saiu, na hora que a gente foi buscar um jogador, sinceramente não participei tanto dessa vez. Acho que nas outras vezes eu tive uma participação bem mais ativa. Acho que desse ano de 24 a 25 eu não participei muito. Acho que foi mais decisão da Loud em si. Agora, o que eles estavam procurando especificamente, eu não sei, sinceramente. Mas eles acabaram aparecendo lá com o Easy e com o Winston. Acabaram aparecendo lá com o Easy e com o Winston. Que já tava, né, ao redor aí dos anos. Então, com o Croc, vocês ainda estavam satisfeitos em, tipo, vamos continuar jogando? Porque foi um ano delicado ano passado, com mudança de meta, teve toda aquela questão de mid AD, jungle AP. Mesmo assim, então, ainda tinha sem narrativa? o desejo de continuar vamos narrativa. os pilares do time ali. Vocês quatro, principalmente, né? Croc, Root, você e o Team. Cara, com certeza. Acho que a gente foi campeão do ano passado, então... Cara, sabe o que eu fico reflexivo, mano? Eu preciso voltar a focar no coisa aqui. Mas eu penso, tipo assim... Cara, pensa. Eu ganhei um CBLOL ano perdido. Kuzos também ganhou um CBLOL ano perdido. De Jinx ADC. E nós fala água pra caralho, irmão. Imagina o Hobbs quando ele aposentar com 7 títulos, velho. Fudeu, cara, mano. Com certeza. Acho que a gente foi campeão tipo do ano assim, passado, literalmente então, com a manopla, mano. Todas as joias dele, do infinito. Todinhas. E a gente conseguiu ser campeão de qualquer jeito. Acho que os problemas que a gente teve que enfrentar não eram só... O Hobbs influência ia ser uma loucura, mano. Tipo de AD Jungle, AD Mid, AP Jungle, esse tipo de coisa. Eu diria que foi mais, acho que principalmente chegando mais perto desse segundo split, que o Croc sabia que ele ia ser obrigado a servir o exército, que não era uma coisa que ele queria. E o Roach vai também ano que vem, mano, infelizmente. Um pouco mais ansioso em geral, não só dentro de jogo, mas com tudo na vida dele. Acho que até um pouco antes disso ele já tava falando pra mim que depois que a gente foi pro MSI... O Croc jogou mal o último split dele, né? Que não importava o que ele ia fazer, a gente não ia conseguir bem internacionalmente. Ele sentiu isso, então... Caralho! Isso afetou bastante a cabeça dele também pro segundo split. Acho que ele tem uma queda de desempenho por conta dessas duas coisas. Acho que juntou as duas coisas e foi um baque muito grande pra ele. Mano, eu acho que o Croc, depois daquele jogo contra a PSG, que ele tá na galinha, ele dá a bandeira, pegam ele no pick-off, acho que depois dele ele nunca mais foi o mesmo, mano. Tendo um desempenho bem abaixo. Com ele tendo um desempenho bem abaixo, apareceram vários problemas, e de vários problemas outras pessoas vão ficando pra baixo e vai criando uma bola de neve. Ali eu acho que ele derreteu real, então, cara, mano. uma das narrativas que a gente tem no cenário, né, de várias que a gente acaba vendo aí, é de que você é o dono do time. Obviamente no sentido figurado, né, Robô? Tipo, que a sua opinião, ela tem um peso, que você... isso. Então, nessa contratação do Easy e do Winsome, não foi bem isso, então, Robô? Porque isso, agora estamos vendo tal cash. Que o dono do time, quem ia realmente bater o martelo, seria você. Então não, isso não existiu. Não, né, nessa montagem não. Acho que no ano de... Acho que nenhum ano, sinceramente, que eu entrei em 22. Calma aí, Robs. O Croc foi decisão 100% da Loud também. Aí pra 2023, a ideia do Root foi do Croc, mais.
e pra 2024 a gente manteve, né? Minto, a gente trocou o suporte Nada? só, ele também foi decisão da Loud. E pra 25 foi totalmente decisão da Loud também, acho que Tipo, eles que scoutaram as peças e tal. Acho que se eu fosse montar o time de 24 pra 25, eu montaria um pouco diferente do que eles montaram. Eu focaria, na minha opinião, né? Eu colocaria um ótimo suporte pra jogar com o Root Redbert. high tier, acho que um jogador excelente. Pegaria um jungler novo do brasileiro mesmo, como um Tatu da vida, por exemplo. Acho que eu focaria mais nessas peças assim. Tem grana pra isso? Quando a gente ouviu falar da contratação do Winsome, meio que teve um aval do Root. Isso teve também um pouco disso, porque o Root deu esse aval pro Winsome. E me fala o que vocês detectaram nessa lineup, porque teve uma mudança muito rápida do primeiro pro segundo split, né? Vocês detectaram muito rápido de que essa line não ia... Muito rápido, até demais, né, Tecas? Esses dois tópicos, Hobbs. Cara, acho que o Root deve ter participado, Cara, o sinceramente não volume tá sei full, guys. Tipo, não tem como aumentar mais essa 100% porra, como mano. aconteceu, mas o que eu acho que deve ter acontecido é que a Loud chegou com 2 ou 3 nomes e mandaram pra ele as opções que a gente tinha e ele acabou escolhendo dentre aquelas opções. Não é que ele chegou e pegou todas as opções do mundo e falou, não, eu quero esse cara. A gente tinha uma pool limitada de opções e falaram pro Root, olha, a gente tem esse, qual você prefere? Ele acabou optando pelo Winsome na época e acho que foi basicamente isso que aconteceu com o Winsome em específico. Já quando a gente percebeu que o time não ia pra frente, é porque, cara, nossos treinos estavam bem estranhos, sinceramente. Acho que a gente sempre foi um time que jogava bem parecido os treinos do stage. E acabou que com esse time a gente estava jogando bem estranho mesmo os treinos. A gente acabou vencendo no stage mais por jogadas individuais milagrosas, assim. Acho que vários jogos a gente estava com o jogo basicamente perdido e alguém fez alguma jogada que virou o jogo. Ou eu consegui um flanco, ou o Root deu um V9 na fight, ou o Team conseguiu uma posição boa e deu IK em alguém. Então, E o isso, não fizeram não dá pra nada? vencer todos os jogos assim. A gente percebeu que se continuasse naquele ritmo, a chance da gente ficar de fora de um playoff, fora de uma final, era maior do que se a gente trocasse de time. Então, acho que foi por conta disso a decisão de trocar. Mas isso foi uma visão mais sua, porque também teve um blog da Loud que o Root meio falou, acho que ainda dava pra tentar alguma coisa. Ele não pareceu muito confortável, Hobbs. Vendo de fora, assim, não conheço tão bem o Root, mas a palavra que ele falou, que pra ele foi... Uma visão mais sua, isso? Que ele gostaria. Teve um pouco disso, dessa insatisfação do Root com a mudança, da saída dos coreanos? Olha, eu acho que o Root ele ficou um pouco satisfeito com a saída do Wiz. Acho que a do Winsome ele que basicamente mais teve essa ideia. Tá. Então, Bis, olha a narrativa com o próprio time. Tranquilo pra ele, na minha visão. Olha a narrativa com o próprio time. Não gostou muito, sinceramente. Acho que ele achou que o Wiz tinha um potencial muito bom, porque o Wiz é um ótimo jogador. Acho que mecanicamente ele não deve pra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu não foi só eu. Acho que eu participei disso também, mas não foi só eu. Foi que o Wiz ele não era um cara muito vocal. E aí, o que eu percebi, que os treinadores perceberam, o analista e todo mundo. Cara, o Team e o Root eles já não são jogadores muito vocais. Se a gente tem um jungle que também não é tão vocal, o jogo fica bem estranho. Que sobrecarrega, fica né? Não é que fica sobrecarregado, é que ninguém toma uma atitude dentro de jogo. Então, tipo assim, como a gente já tem 2 ótimos carries, a gente precisava de alguém pra fazer o jogo girar, pra fazer o jogo acontecer. Acho que esse final de semana a gente deixou muito a desejar nisso. Acho que foi basicamente essa parte que a gente mais pecou. A gente não estava correndo atrás do jogo. A gente tinha composições, principalmente no jogo 1, por exemplo, que era pra gente snowballar a partida, pegar dragões. A gente tava com uma composição mais forte pra lutar no começo de jogo. Acabou que a gente só assistiu os caras jogando, a gente não lutava, não fazia nada, que acho que era mais ou menos o que acontecia com o Wiz. E acho que foi mais por conta disso que a gente decidiu a mudança do Wiz em específico. O Winsome já, como eu disse, foi uma decisão que foi basicamente do Root. Acho que ele não via muito... O Winsome e Redbert hoje, pra vocês do chat. Que respiram esse LoL, mas tipo, full imparcial, tá ligado? Full, sem narrativa, sem mordomo do hobby, sem nada. Tipo, pura gameplay, o que ele pode agregar pro time. Cara, eu acho que existe porque o Winsome também não tava jogando tão bem assim, tá ligado? Então existe um mundo onde o Redbert seja melhor ainda, mano. Tá ligado? Eu acho que é difícil a gente falar de fora, né? Porque a gente tem... Foi o que eu falo, que o que a gente consegue ter acesso é uma gota. O que realmente tá se passando é um grande oceano. O Winsome também é muito mais caro que o Redbert. Muito bem lembrado, Daniel. Um jogador que é de fora... Então, o salário é em dólar, então mais no Winsome, mas já o do Wiz acho que foi uma coisa que o resto do time percebeu, o resto dos treinadores, do analista, que, cara, já tem 2 jogadores que não chamam tanto, não dão... Esses restos dos treinadores e analistas não são estão tão falando vocais, de
Cephs, de Venâncio, A gente dessa precisa de alguém galera. que seja vocal pra fazer o jogo girar pra esses carries, que eles são muito bons, todo mundo sabe que o Team Root são excepcionais, mas infelizmente eles não conseguem Não é dele próprio. calar o jogo inteiro ou falar, ó, faz isso daqui pra mim, faz tal coisa, a gente precisa de alguém fazendo isso pra eles. Tinha Então, Hobbs. esse era um papel que o Croc exercia no nosso time, que Os outros coaches perceberam. Outros coaches, eu e o Tim. todo mundo via que ele era muito comunicativo, Eu e o Tim percebeu. então ele puxava as jogadas, ele chamava eles pra jogar, e acho que foi nisso que a gente buscou no Chile. Cara, bastante informação nova, hein, Robson? Agora, assim, vendo. Porque vendo de agora a dentro. galera tá juntando os pontos, né? Eu vim aqui pra falar um pouquinho disso. Você acho tem que eu nunca streamar, fui de Robs, abrir pra gente, essas tá coisas de ligado? time, mas com o Takeshão ele vale a pena, vale a pena. Pra nós Ah, fãs que honra, hein, sentirmos rapaziada? mais, Que honra aqui pro velhinho. E, cara, você falou mais treinadores, próximos. comissão técnica. Agora uma pergunta. Cara, eu quero ser bem transparente contigo. A gente teve a sua chegada na Loud, tinha o Von, depois teve a saída do Von e tinha o Belzy. Aí Belzy, sai o Belzy, Stardust. entra o Stardust. Stardust Sai com 3 dias entra tinha o Osh. cebola de Sai a pet. Osh, entra o Cephs. Sai o Beleza, o Cephs já Cephs, participou entra o antes Hobbs. de outras comissões técnicas. Mas se a gente pegar um exemplo, digamos, seu rival, a PEN, tem o Cheiro aí desde 2020. A Cade tá indo pro 2º ano com o Seal. A Processo do Fúria Seal. parece começar a ter uma história agora com o Fincard. Por que nenhuma comissão técnica parou na Loud ao longo desses anos que você Caralho, teve presente mano, no o time, Teikas Lobo? cozinhou e Cara, serviu, é uma hein, maluquice, mano? Sim, vai parecer O que eu tô Hobbs. mentindo, mas isso aí você pode Eu vou perguntar pros levantar, outros, eu vou pode levantar isso perguntar aqui. pra galera. Basicamente, eu vou começar de 2022, né, com o Von. De 22 pra 23, acho que o time tava tranquilo com o Von. Acho que foi mais uma coisa dele com a Loud em específico. Não sei certinho o que aconteceu. Assim, eu Com até a sei organização. do lado da história, mas Problema com a vocês dois organização. Não adianta eu contar aqui. Mas teve algum desentendimento dele ali com a Loud em algum quesito contratual, alguma coisa assim. Já em 2023, a gente estava com o Belz, que inclusive era o assistente coach do Von em 2022. Aham. A gente ficou com o Belz em 2023 inteiro. Chegou no final de 2023, ele percebeu que talvez a função de head coach não era o que ele queria para ele. Acho Ué. que é uma função bem diferente da que ele exercia antes com o Von. Ué, mas teve esse ele- ano de 2023 como head. Mas ele é head coach da Red agora? Ou não? Ou ele é analista? Acho que ele é head coach, não? Ou é o Coelho head coach ainda? Presente, Ele não presente. gostou muito da função que ele precisava exercer. Tanto que ele saiu da Loud, não assumiu como head coach nenhuma outra equipe. Agora ele tá na Red também, não é head coach. Então, Presente, acho que presente, isso é uma Hobbs. coisa que ele sentiu, Narrativa então ele minha. saiu por conta disso. Já em 2024, a gente teve Stardust. Excelente eu diria coach. que no começo foi bem difícil assim para os dois, pra gente se entender. Não, eu digo o time e o coach. Acho que no começo foi bem estranho. Mas acho que depois de uns 4, 5 meses assim, a gente Caralho, começou a se tudo dar bem isso? com ele. Acho que principalmente no MSI em si, a gente Novo ele estilo. conquistou a confiança de todos os jogadores. Novo E estilo. de 24 para 25 aconteceram algumas coisas que na visão da Loud não era uma coisa... como eu posso dizer? Não era Então, uma coisa que eles esperavam de um head coach por conta disso. A organização não tá. Então, aí, pelo que o Robson está falando, não é uma ligação players-coach. É a organização Loud-coach que tá rolando. Eles decidiram trocar também. E já com a Osh, acho que foi mais um desentendimento com a line-up em si. Ah lá, Acho agora que com a o Osh jeito que fica ele na queria linha. treinar e etc. não funcionou pro nosso time. Então, eu diria que o que os jogadores, assim, tiveram uma opinião talvez um pouco maior de falar, ó, cara, talvez não seja interessante pra gente, foi o Aoshi, mas os outros foi só um quesito, assim, de... Cada um foi uma coisinha diferente, mas a maioria foi algum desentendimento com a organização ou alguma coisa que não Sei. queria mais pra vida. O Belz não queria ser mais head coach, então... teve uma variância ali. Desencontros ali um foi pouco, uns né? desencontros, assim, os outros técnicos. E agora sobre a comissão técnica atual, Hobbs, a gente... Beleza, também é um papel novo pro Cephs, né? Ser head coach, assim, tal, ser o cara que coloca a cara ali. E a gente sente uma certa desconfiança ainda nele. porque ele Não, tem mordomo poder de falar, não. Robô, a gente vai jogar assim porque Fantoche a gente quer não. que o plano seja esse. Ele tem essa abertura com vocês ou é mais realmente um técnico que vai trabalhar com as ideias que os jogadores trazem? Porque a impressão que a gente tem de fora é que esse pulso firme talvez não exista muito com os Cephs hoje. Como é que é esse trabalho em relação ao coach staff atual? Cara, eu acho que tudo isso aí é ponto de vista. Não sei se a Loud vai postar os bastidores do nosso jogo agora contra a Fúria. Com certeza vai ter o vídeo, mas não sei o que eles vão colocar. Mas Tá. o Cephs descascou ali depois que a gente perdeu. Principalmente... calma, eu não posso entrar muito em detalhes. Estou pensando que eu posso falar. Entra em detalhes, entra em Mas detalhes. ele deu uma, cara. ele deu uma Entra em descascadinha ali no time inteiro em geral. Acho que a gente dificultou bastante o trabalho dele nesse final de semana, então ele deu uma descontada ali na galera e com certeza ele vai fazer a gente focar mais nessa semana para não acontecer esse tipo de erro. Não sei se vão, novamente, eu não sei se vão postar, mas acho que vai dar para ver ele
tendo um pulso bem firme. Acho que ele é um cara muito inteligente. Acho que ele é um treinador que já tinha trabalhado com a gente, né? Ele trabalhou com a gente em 2023 inteiro. Ele era o assistente coach do Belzi durante 23 inteiro. Então, a gente já conhecia ele. Ele é um cara que tem a confiança dos jogadores. E, cara, na minha visão, ele tem um entendimento muito bom do jogo. Claro que talvez ele tenha algumas coisas para melhorar, no sentido do jeito que ele tem que se impor e tal, mas acho que é uma coisa que ele tá evoluindo. Mano, uma tanto nesse final de pergunta semana cripto, tipo assim. Cara, a idade importa pra um coach, mano? Porque, tipo, tirando tudo isso de, sei lá, mano, de entendimento de jogo, não sei o que, tá ligado? Porque o Cephas, acho que ele é o mais novo, mano, da Loud, não? Eu acho que ele é mais novo que os players, mano. Eu não tenho certeza nisso, mas eu acho que ele é mais novo, porque o time tem uma idade avançada, né? Todo mundo tem mais de 27 nesse time. A postura conta mais? Ah, faz sentido, né? Mas, tipo assim, caralho, mano. Tipo, pra tu ser o mais novo do time, ser o coach e tu meter bronca, tipo, tem que ser diferente, eu acho, não? ele descascou a gente, então... Shape acho conta que mais? Se tem contar muita só coisa que ele achando. pode aprender ainda, mas acho que Achando ele tinha é um bom quicado o treinador. Hobbs já. Ô, bom, agora pra dar uma aliviada nesse negócio. Dominar aqui, da Loud. Steph- Opa, o microfone do homem aqui quase foi Bad, my embora. bad. Ô, Bozinho. Cara, você... Foi? Foi, agora foi. Vamos Caralho, lá, quase Robô. derrubei, velho. Pra mudar um pouquinho o assunto agora também, sair desse negócio de Coach Steph, você ainda joga pra provar alguma coisa pra alguém, mano? Você já ganhou Caralho, 7 títulos profundo, lá mano. de CBLOL. Você ainda tem... Vem criar conteúdo bons com jogos, nós, você vê Rob, que os sério jogos que a mesmo, Loud tio. vence, geralmente é porque passa muito nas suas mãos ali. Você ainda Tu já mostrou que tem você tem provar alguma calibre coisa pra alguém, lag, tá internamente, ligado? Você... Fala um pouco pra mim. Tipo, Cara, não, acho real, que- cara, pra mim, mano, sério, pra mim, pô, o Hobbs é GOAT, mano, papo reto. Sinto que geral zaralha ele, tá ligado? Geral zoa ele porque ele vai pra fora e joga um pouco ousado e morre. Só que, mano, é admirável o cara conseguir ganhar 7 CBLOL, mano, papo reto, velho. Porque derrete muito, mano, jogar, tá ligado? E o cara conseguir ganhar por tanto tempo. Claro, tem os problemas dele, né? Joga muito agressivo, não sei o que, não sei o que lá. É troll, mas tem que reconhecer, mano. Tem que reconhecer que, tipo, é diferente, mano. Bota fé? E hoje em dia... É que, tipo assim... Não é que eu, não é galera que eu, que participa- eu não puxo o saco dele. É porque eu já joguei, eu já me dediquei, eu já treinei e eu sei quão difícil é, mano. E pra mim, ele conseguir fazer isso por tanto tempo e ainda ter muito sucesso, pô, mano, eu sei Mr. que é, Tom Life mandou eu sei que é 16 foda, tá reais e ligado? 68 centavos. sei que é Fuck foda, you, mano. Roboso. Fuck you, Tim. Fuck you, Red Bagre. Fuck you, Coach Papagaio. Fuck you, Esposa Só que- Venâncio. Fuck you, só- Jean. Fuck you, Play Raw. Só que Fuck foi- you, Coringa. Fuck you, IDL. Para com essa fuck you, porra, Robô e mano. fuck you, Robô de novo. É, fuck you Aposenta também, filho da limitado. puta. Salvem o Holt. Porque, pensa, é o que eu falo, tipo assim, cara, se o Hobbs ganha 3, 4 CBLOL antigamente e aposenta, ia ficar, tá ligado? Uma imagem muito melhor, mas eu sinto que pelo fato dele ter continuado jogando, não sei o que, eu sinto que essa. Que a galera é muito nostálgica, mano, e pensa que, tipo, antigamente era todo mundo muito melhor, e os players eram muito melhor, não sei o que. E o Hobbs que deitou e rolou em, tipo, várias gerações de players, os caras zoam pra caralho, mano. Tá ligado? do cenário ativamente, né? Os jogadores. Sendo que, mano, o Hobbs, eu acho que ele é o melhor, ele é um dos melhores players que o Brasil já teve, mano. Realmente eles se Sério cobram mesmo. muito. A maioria, né? Não posso dizer por todos, mas a grande parte que eu conheço se cobra muito. Então, isso é uma coisa que eu acho que a galera que acompanha não entende tanto. Que, cara, enquanto eles estão cobrando, Termina de falar. eu te garanto que o jogador está se cobrando muito mais. Então, eu diria que hoje em dia eu jogo pra mim mesmo. Acho que eu não me importo tanto com a opinião do público em geral, mas acho que eu quero provar pra mim mesmo que eu posso ir bem, principalmente internacionalmente falando. Acho que esse é o meu maior gol. Desde que eu comecei a jogar, você me conhece há 10 anos. Sim. Desde que eu comecei, o meu objetivo era ir bem internacionalmente. Eu não senti ainda que eu tive um resultado, eu acho que eu tive um bom campeonato. Vocês acham o Takas pica? Acham o Takas como player pica? Vocês, No vocês Mundial de acham? 22, acho que eu tava jogando Takeshi super Fu bem, como player, tava Fu ele como amassando player. completamente todo mundo nas lane phases, tanto no stage quanto nos treinos, então acho que 22 foi um ano Eu acho. Pra mim, o Takas foi, tipo assim, um dos melhores midlaners que a gente tem. Ele era muito pique, muito bom. muito bom pra mim ali individualmente Aí tu olha falando, nessa imagem, tem 7 CBLOL. E nenhum é do Takas, mano. só que mesmo assim eu não conseguia alcançar o Então, resultado tipo que eu queria. assim, você Então, entendeu? acho que essa busca pelo resultado entendeu? internacionalmente falando bom é o que eu Se quero. o Takas, que é tudo isso, não conseguiu ganhar e a porra do Hobbs conseguiu ganhar 7 vezes, alguma coisa tá rolando, alguma coisa. Ele sabe, mano. Não é tipo assim, cozinhando o Takas nem nada. Mas algo tá rolando, tá ligado? Que não é só ir pra
Na época, né, não era só ir pra O fase de CBLOL grupos, não era vale tipo um nada? playoff de Será mundial. que não vale? Que isso é a única coisa que vai me satisfazer, assim. Talvez não Até valha pra lá, você, cara, eu mano. acho que eu vou ficar tentando e tentando e tentando até Não eu desista conseguir, nunca, porque Hobbs. é muito difícil, acho que não é qualquer pessoa que chega lá, principalmente 5 segundos na atrás nossa pra ele região, aposentar. então é uma coisa que eu busco muito, que eu sei que é muito trabalhoso, é muito difícil, eu me estresso muito por conta disso. Tem várias e várias consequências no quesito pessoal. Que vem por conta disso, mas eu tô disposto a sacrificar algumas coisas para tentar buscar esse resultado. E nesse sacrifício, Robo, a gente vê que a Loud ainda não está num momento de jogo assim muito claro, né? Muito certeiro, podemos dizer. Existe hoje uma certa crise nessa Loud, no seu ponto de vista? Queria essa narrativa, Tô olhando Tricos. do lado de fora, me parece que as coisas não estão indo bem dentro de jogo. Esquece Esquece polêmica, a esquece narrativa, mas dentro de jogo ainda me parece uma Loud que Esquece polêmica, não tá esquece conseguindo narrativa. encaixar aquele LOLzinho sincero. Então, como eu disse, quando a gente trocou, principalmente o Django, era para ter uma voz a mais no jogo, né? E cadê E acho Dick, que hein, quando mano? a gente deu a liga do time, começou os treinos, a gente estava muito acertado com isso, a gente estava muito bem, acho que o time estava conseguindo ser muito vocal. Acabou que na nossa primeira semana da LTA, a gente estreou e acabou que a gente não cumpriu esse papel. Acho que talvez por nervosismo, alguma coisa assim. Só que acabou Quem que vocês esnobando acham que durante tá a semana, faltando acho que eu mais? peguei muito Mais no pé disso, que eu Chine falei, ou cara, mais a Redbert? gente chama line-up experiente, não faz sentido a gente ficar nervoso no palco e não conseguir empenhar o que a gente empenha no treino. E aí eu comecei a pesar muito nisso e talvez o Chine, que talvez não me conhecesse, se sentiu ainda mais pressionado, acho pelos fãs também, que ele falou que a Loud é uma org com muita pressão, ele nunca tinha jogado numa organização tão grande, então acho que ele talvez tenha sentido isso e acabou que ele não Harpas conseguia Intrépidos? comunicar tão bem assim no stage, acabou que o nosso jogo ficava bem estranho, porque a gente Tipo, como tava eu disse, precisa chocando? de alguém vocal para ajudar o Team Root, principalmente no começo de jogo, então acabou que nossos jogos estavam bem estranhos, acho que a gente conseguiu arrumar isso quando a gente ganhou quatro vezes seguidas, só que acabou chegando nesse final de semana contra a Fúria, a gente cometeu o mesmo erro de não ser vocal, não buscar jogada, não fazer nada, a gente basicamente está totalmente apático, só reativo nos jogos, inclusive no jogo que a gente ganhou, acho que a gente não buscou jogada nenhuma, eu estava de Renekton 3/0, a gente não estava startando o dragão para lutar, não estava indo comigo daivar, não estava jogando side, a gente basicamente só estava respondendo os caras. Os caras vinham, me gankavam, eu te tapava, a gente matava eles, aí pegava um objetivo. A gente não estava propondo as jogadas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está pecando bastante e está fazendo o nosso nível ser bem abaixo do que a gente pode. E continuando falando então de jogo, Robo, parte dessa crise, assim, muito se fala sobre Champion Pool, né? É o que orbita, digamos, aí, o time de vocês. Sobre jogar com Champions novos, sei lá, vou citar Ué, um beijo, Yone. Vocês não tinham muito essa prática de jogar de TF Top. Agora é o caso da Gwen, do Ione pro Team. Parece que aos poucos, tipo, toda essa sujeira, digamos, vai sendo jogada embaixo do tapete, as coisas vão se acumulando, e aí vem aparecendo coisas novas e a gente ainda não vê, especialmente você e o Team, sendo bem honesto, assim, jogar com essas coisas novas. É um bloqueio? É simplesmente uma decisão do time? Não está no seu papel, digamos, que você faz de melhor, trazer esses campeões? Como é que fica essa questão de Champion Pool da Loud, especialmente você e a dupla da Lec aí, o Tinoz, velho? Cara, eu diria que o Ione específico é um bloqueio total. Acho que os outros campeões Caralho, é isso? conseguem jogar. Eu diria que, por exemplo, nessa série contra a Fúria, dá um exemplo pra galera de casa entender mais ou menos como é que foi. Quero entender. Cara, vou dar o exemplo do meu Jax. Claro. Joguei de Jax muitas vezes. Todo mundo sabe que qualquer matchup de Jax que for 50-50 ou for isso que o matchup, eu vou ganhar. Independente do lado. Uau. Todos os jogadores da LTA Stop sabem disso. blind my mind. Caralho. Quando o Jax tá no meta, as pessoas não tentam counterar meu Jax. Não Eles tem não o que tentam pegar o fazer. Jax, porque eles sabem que eu sei counterar o Jax. Eles vão banir. E essa é a visão que eu tenho, por exemplo, com a Gwen do Gigo. Ele é um jogador que ele é conhecido pela Gwen, é o melhor campeão dele. Não tem pra que eu jogar com e não tem pra que eu jogar com, porque ele já praticou as matchups milhares de vezes, muito mais vezes do que eu. Ele sabe como jogar com, ele sabe como jogar com. Muito mais do que eu, por exemplo. Assim como ele não joga de Jax contra mim, ele não quer pegar o Jax. O Weiser é um jogador que contra os outros ele joga de Jax, contra mim ele não pega o Jax e não tenta counterar. Por quê? Porque ele sabe que na prática das matchups eu vou ganhar porque eu tenho mais prática com o Jax. Então, acho que esse final de semana em específico, o caso da Gwen foi mais esse. Acho que eu tenho alguns campeões preparados, eu consigo também jogar de Gwen. Só que também, ao mesmo tempo, a Gwen em específico é o que a gente tá falando. Quando você pega a Gwen é um campeão que ela... Mas aqueles baniram Gwen contra a maioria dos times, né? Não foi só contra a Fúria. A função dela é o que no jogo? Ela é basicamente dano. Ela não tem nenhuma utilidade pro time. Ela é literalmente só dano.
Ela não tem CC, ela não tem nada. Ela é dano bruto, é um dano absurdo, é muito forte mesmo. Só que ela é só dano. Pra você ter um campeão com dano no competitivo, você precisa ter um campeão utilitário. E você precisa ter um campeão utilitário AD. Então isso já mexe na triple pool de todos os outros jogadores. Então talvez a Gwen pra gente não seja tão fácil de jogar, principalmente depois de um primeiro, segundo jogo de Fearless, porque a gente não vai conseguir montar uma composição em volta dela. Porque talvez vai faltar algum AD utilitário em alguma outra posição, alguma coisa assim. Então é uma coisa muito mais complexa do que, só pega esse campeão. Porque se fosse só pega o campeão aí, era suave, Mas pô. o jeito que você tá me falando, então, Sei parece não, sabe uma coxa Robson, cheia de sei retalhos, não. sabe? Tipo, tudo tendo que ser meio que remendado. Dar um reset nisso e tentar reconstruir não parece ser algo pra acontecer por enquanto pra Loud, Robô. Pelo menos é a expressão com que você tá me falando agora. Então, é porque é uma coisa bem difícil. Por exemplo, tem Mas, todos os tipo- jogadores do mundo, acho que não vou falar só do Brasil, são literalmente do mundo, tem algumas dificuldades a mais com algum X tipo de campeões. Por exemplo, todo mundo sabe que o meu nível de desempenho com campeões melee é muito diferente do que com campeões ranged em geral. Diego 12% Claro que eu de tenho Uma boa kills. Tristana. Tu tinha uma boa Então, Tristana. alguns campeões, beleza, uma Tristana, um Nar, eu consigo jogar bem melhor do que, sei lá, um TF top, como você citou. Então, pra eu aprender o TF, é muito mais tempo. E, tipo assim, quando a gente tá no meio do campeonato, não dá tempo de você praticar. Mas você tem as férias pra praticar. Cara, a Gwen, vou dar o exemplo da Gwen agora. Quando a gente tava treinando, a Gwen não era meta. E em um patch, a Riot buffou ela completamente, ela virou first pick. Então, tipo assim, não é um campeão que eu tive meses pra praticar, por exemplo. Esse é só um exemplo, tá? Não tô falando que eu não tenho ela, eu tenho. Mas... Rise Top, cara, é um bom são tempo do competições Robson, difíceis. Rise Por Top. exemplo, o Faker, na época que o Easy Room jogava na SKT com ele, que era o... que Calma revezava aí, ali com ele. Robson. O bagulho é O Faker não diferente, jogava de né? Azir. E, tipo assim, ele é o melhor jogador do mundo, ele já era o melhor jogador do mundo na época, ele não jogava de Azir, não importa o que fazia. Então, tinham que trocar o jogador pra poder jogar de Azir. E todo mundo do mundo sabia que se o Easy Room entrasse, ia ser pra jogar de Azir, e ele pegava Azir first pick. E beleza, você vai falar que o Faker não consegue aprender o campeão. Tipo, ele já mostrou agora que ele domina o Azir completamente. Só que, pra aquela época, no tempo de campeonato que eles tinham, ele não teve tempo pra aprender o campeão. Então, Tô cara, caindo tem um vários pouquinho na jogadores que são hipnose assim. dele, O tá? Knight, por exemplo, é um cara que não joga de Azir até hoje. Ele é um dos melhores midlaners do mundo, se não, sei lá, top 3, top 4 ali fácil, e ele não joga de Azir. E, tipo assim, tá tudo bem. Dá pra você jogar contra, dá pra você banir, o ban tá aí pra isso. Então, ban tá aí pra cara, depende isso. muito da estratégia. Com certeza a gente pode incluir mais campeões na pool. Acho que eu, particularmente, eu fiquei bem triste que o Gigo pegou a Ambessa no jogo 2 contra a gente de Renekton, porque no meu pensamento tava, no jogo 3 vai passar Jace e Ambessa, eu jogo os dois lados da matchup e tá tranquilo, só que ele acabou se counterando com o Renekton e deu um jogo de graça pra gente, só que ao mesmo tempo ele excluiu a Ambessa da pool da top lane. Então quando ele pegou o Jace, eu tive que jogar de tanque. Tu queria o Jace Quando eu mesmo, jogo de tanque, a Robson. gente teria Queria que um ter Bessa mesmo, alguma mano. lane um pouco mais proativa, que a gente escolheu ser a da bot lane com Eze e Karma. Só que ao mesmo tempo a gente acabou tendo alguns vacilos que a gente não conseguiu snowballar a partir de Eze e Karma. A gente começou a tomar pressão muito cedo no jogo com uma bot lane que não era pra tomar pressão. Então, cara, é muita coisinha assim que a galera que não entende do competitivo não Tô pensa falando do tanto na 6. partida. Tô mas falando do 6 normalmente aí, as velho. posições tem que fazer muito sentido. Uma Falando do lane tem 6 que aí, escalar ó. mais, a outra tem que Vinícius, ter mais um pouco de Koba, pressão no game Slash, pra poder Reginaldo. balancear ali, ter um balanceamento. Então, é Falando do muito 6 aí, mais velho. complexo que só pega e tá o campeão. De um jeito resumido, então, Robô, qual é o jeito que essa Loud funciona melhor hoje? Ainda é orientado para robô, terá proatividade? Esse é o melhor jeito da Loud funcionar hoje? Eu diria que no stage sim, acho que os jogos que a gente venceu no stage normalmente eram os jogos que eu saí com vantagem ou que a galera tava tentando Sim. me gankar muito e a gente Vinho não tava para dando mim. play, o Vinho Shin para mim. counterava, Vinho para ou mim. o Team counterava com TP. Se acho o que Hobbs o não jeito pega que a gente vantagem, venceu a Loud foi, não ganha. inclusive. Acho que é o jeito que a gente tem mais facilidade assim para vencer, porque eu acho que a gente não tá conseguindo snowballar a partida por outras lanes assim. Acho que muita gente fala, vocês não jogam por Root, que é o melhor jogador, que não sei o quê. Cara, se fosse simples assim, é óbvio que todo mundo sabe que o Root é um ótimo jogador. Se fosse fácil só ir lá e jogar pra ele, todo mundo estaria fazendo isso. Só que, por exemplo, no nosso jogo contra a Fúria, a gente deu Kalista first pick. Eles pegaram o Nico com 2, a gente counterou o suporte. Pegamos o AD Carry mais forte blind. A gente pegou a lane que a gente queria. E acabou que a gente perdeu os 2 flashes da bot lane no level 1. Então, pra jogar pro bot já ficou muito mais difícil. Porque a gente começou a tomar pressão numa lane que não era pra tomar Eu não pressão. Então, conheço, tem muita mano. coisinha assim que a galera não Eu não percebe, que conheço. acaba acontecendo. Nos Galera, jogos, não só com a gente, galera é muita gente, por vocês, exemplo, galera é vocês. Eu Teve uma percebo. final que a gente jogou contra a PEN, que o Galera é vocês. Root tava com a Kai'Sa contra uma Kalista, era pra ele tomar pressão, ele acabou solando a Kalista no level 2, e dali o jogo acabou, A dinâmica basicamente. muda toda, né? Então, e aí o Carioca tava fazendo PF pro bot pra jogar com a Kalista, já começou a esquisitar, porque ela morreu no level 2, então... Cara, é muito snowball. B-boy, assim, essa coisas Kalista é B-boy, pequenas eu que lembro. acontecem num jogo competitivo que a galera que não tá acostumada a competir não percebe, assim, eles não conseguem
se ligar nesse tipo de coisa, nesses pequenos detalhes, que é o que prende o competitivo, assim, os jogadores, né? Então você diria que um próximo passo para a Loud, acho que isso vai muito de coach staff ainda também, mas reforçar as coisas que já estão boas ou tentar resolver essas questões, por exemplo, da bot lane, que, poxa, a gente quer jogar por ult, mas ainda não estamos tendo condição. Você acha que o próximo passo é ainda tentar reforçar papai, os que mamãe? são bons ou tentar, quem sabe, desenvolver um outro aspecto, Robô? Porque tá meio cantado o jeito de se jogar. É o Renektonzinho do Hobbs, é Davi no top. Cadê? Cara, Cadê? na minha visão, pelo menos, eu acho que tem que melhorar essa parte. Não tem como você depender só de um lado do mapa para conseguir criar jogadas, para conseguir criar uma bola de neve. Acho que você precisa saber fazer isso no jogo inteiro. Por exemplo, o jeito que a Fúria draftou no Fearless Draft, eles fizeram com que o Jace ficasse aberto no último jogo. E se o Jace está no jogo, vai ter algum tanque, porque as melhores respostas para o Jace em geral são tanques. E quando tem um tanque, o tanque normalmente ele não é o cara proativo. O tanque normalmente ele é o cara um pouco mais reativo, no early game principalmente. Depois ele pode ser um pouco mais proativo de juntar, pegar uma visão, mas ele normalmente não é o campeão que tem um engage muito forte. Antigamente os tanques tinham engage. Hoje em dia os tanques que mais aparecem não tem um mecanismo muito forte de engage. Ele é muito bom ali fazendo a front pro o seu time starter. Ele fica ali fazendo a front, fica tancando dano de longe. E acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter na pool. O Sion é um campeão que está aparecendo aí no mundo inteiro. É extremamente forte, é muito, muito roubado. Só que ele não é um campeão proativo, ele não tem nenhuma habilidade pra ele ir pra frente. Tá, beleza, ele pode usar ultimate, só que ninguém vai tomar o ultimate dele. Tem que, tipo assim, tomar DC. Setup e tal. Tem que ter um setup, tem que ter uma condição de luta boa pra ele. O setup é Redbird, então, Alistar, de Hell, de Naut. Montar uma composição certa, você precisa ter um Tiro estilo de de jogo Seju. certo. Por exemplo, no jogo de Sion eu falei, galera, a gente precisa pegar o Drake. Porque, tipo assim, a gente tinha uma composição que escalava mais, a gente precisava ganhar tempo de jogo. Não era muito fácil fazer alguma coisa pelo top e pelo mid, porque não tinha muito setup com o Maokai, mas na bot lane tinha uma pressão absurda, então dava pra gente começar a estacar dragões. Acabou que a gente não conseguiu por alguns problemas, e isso dificultou muito o jogo, porque os caras começaram a pegar a larva, que eles já iam pegar porque eles tinham o Jace. Pega aí pegaram o Drake. dragão, pegaram dois dragões, não joga, pegaram né, 6 Robs? larvas, e aí tipo, o jogo começou a ficar muito difícil, eles começaram a snowballar muito. E a gente não conseguiu responder nada, e acho que isso foi uma coisa crucial assim, no jogo. E você falando de responder disso, eu me lembro na semana passada que a gente fez um talkcast aqui com o Taio Tokers e o Coveiro. Ainda não apareceu Coveirinho! Esse Coveiro existe aí na pool também ou não, Robô? Dá pra jogar com isso aí mais pro lado da Loud? Cara, dá. O problema do Yorick em geral é um pouquinho parecido com o da Gwen, só que um pouco diferente. A ideia do Yorick também é bastante dano. Só que ele não quer fazer nada além de splitar. Acho que ele é um campeão que ele não é muito útil em teamfight, esse tipo de coisa. Ele é um campeão que mais te prende na side. Então. A Gwen luta de boa, não com Ghost ele. Porque se os caras forem lá te expulsar da side. Lutar de coveiro é pra chato. jogar com você pra ganhar 2v2 e não é uma coisa tão fácil de encaixar assim num draft. Por exemplo, se eu pegasse um Yorick contra o Jace, eu só fico na side. Meu time não vai ter utilidade nenhuma minha. Tipo assim, eu não vou poder ir no Rio pegar a visão com eles, não vou poder fazer nada. Eu vou ficar na side AFK e é isso. Pode ser que eu ganhe o jogo splitando? Pode. Pode ser que dê errado. Então, é uma estratégia um pouco diferente. Acho que vai depender do time que quer se arriscar. Resumindo, se eu não pegar vantagem na minha lane e transferir pro time, acabou. É o que eu venho falando. Vem pra mim. E já então nessa pegada de falar de jogo, as mudanças que chegam aí agora, você acha que favorece a Loud, só um Grub, mudanças aí também atacando, você acha que deixa um joguinho da Loud um pouco mais fácil, quem sabe ou não? Não, né? Não tem swap agora, o bot vai tomar lenha, velho. Sinceramente, acho que é um objetivo neutro. O bot vai tomar lenha, bem mano. tarde no jogo, ele vem aos 20 minutos, então eu acho que o atacante em geral é bem tranquilo. Já as larvas acho que muda bastante, porque agora só com uma, o setup, principalmente do segundo dragão, vai mudar. Então, no meta de hoje, a maioria dos times trocava um pelo outro, a segunda larva pelo segundo dragão do jogo. E acho que agora, provavelmente, você vai ter luta no primeiro dragão, na primeira larva e no primeiro dragão. Então, talvez por conta disso mude um pouco os campeões, alguns campeões um pouco mais fortes no early game, talvez também não mude. Isso vai precisar ver da força das larvas, como é que ela vai estar, se vai estar muito forte igual era 6 antiga e etc. Então, eu tenho que estudar um pouco mais ainda. E, Robô, agora, já que você tá nesse modo transparente pra caramba aí hoje, cara, a gente tem 4 nomes que se enfrentam muito aqui no Brasil já faz tempo, né? Você, o Weiser, Gigo e FNB. Tem uma nova leva de top laners também agora, a chegada do Ridan, tem Zotiv, tem aí também o Summit, o próprio Boal, que foi e voltou. Como é que você ranqueia os top laners hoje em dia? Pode se excluir desse ranking. Como é que você vê os outros 7 hoje em dia, Robô? Mano, cara, depende muito de como eu vou ranquear, se viado. for só lane phase ou não. Eu diria Ranking que geral.
diria que em geral, me excluindo, eu colocaria aqui em primeiro o Weiser. Acho Humilde. que ele é um jogador... A lane phase dele ele não é tão boa, sinceramente, mas acho que ele está entendendo muito bem a função dele no jogo em geral, então ele sempre está sendo bem impactante nas vitórias da PEN. E acho que ele também está com uma boa sinergia com o Carioca. A galera acha que o Carioca joga pro bot, só que ele só joga pro bot de Zyra, do resto ele está sempre ali no top para ajudar o Weiser na lane phase. Então eu ranquearia ele como primeiro. Acho que de segundo eu ranquearia... Gigo, né? Gigão, mano. Como Isso é mas... difícil. Que eu acho que o resto do top lane tem um nível bem parecido. Mas eu colocaria o Gigo, talvez. Em Gigo. segundo lugar, acho que a lane phase dele é o ponto mais forte dele, todo mundo sabe disso. E ele compensa ele ficar um pouco perdido no mid game com a lane phase forte. Então acho que ele tem esse balanceamento. Em terceiro, acho que eu colocaria o Summit. Acho que o Summit é um jogador ótimo. Mano. A lane phase dele muito forte, ele sabe o que fazer no jogo também. Acho que ele ainda não Esse Summit encaixou não com o apareceu time em geral. ainda Acho que ele tá jogando bastante weak side campeonato. também. E um top lane que eu jogo de weak side parece bem pior do que ele realmente é. Então acho que ele ficaria de top 3. De quarto Porra, lugar... mas se o Summit tá de weak side e o bot não ganhou uma lane... Ranquear os 10? Não, são 8, né? Mas ele tem mas FNB. 17, né? Não precisa falar o porquê de cada um, mas você pode ranquear aí, tem FNB, Zot, Viboal e... Eu colocaria o Boal Uhum. em quinto, né? Boal em quinto, FNB em sexto O FNB em sexta é Beleza, loucura, mano. Você seria o Falei uma oitavo, né? Não, eu falei uma a mais? Não. É o terceiro, no caso, você colocou o Summit. O quarto, então, quarto seria FNB. o Boal, O Boal, E aí depois FNB. Zot, Zot, Cara, a FNB ficou muito fraco, mano. Cara, foi muito fraco. intenso um pouco esse Talkcast aí. Eu, pelo menos, fazendo aqui, achei. E agora, cara, só quero que você mande um recado aí pra rapaziada, pode olhar pra aquela câmera, você tem jogo contra o Fluxo da W7M pra concluir aí. Fluxo esse vai final de semana ressuscitar da os Loud e caras, tentar a primeira mano. vitória na fase de grupos. Bom, valeu galera que tá torcendo pra gente. A gente tá trabalhando muito pra voltar a ser um time extremamente competitivo. Muito obrigado pela torcida. Continua acompanhando que a gente tá fazendo de tudo aí pra ficar um time extremamente comunicativo e muito forte também no stage. Espero Valeu, que a Hops. gente consiga e valeu pela torcida. Go Loud, faz o L. Tamo junto. Vou, gente, agradecer demais aí pela transparência, pela Cara, um bom participação. Talkcast, mano. E é isso, um bom rapaziada. Vou me Talkcast. despedir de vocês por aqui hoje. A Gostei. gente volta no final de semana, a partir de meio-dia, com mais LTA Sul. Esse Talkcast aqui talvez reverbere bastante aí na comunidade. Vamos ver, deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Um forte abraço e até sabadão, meio-dia. É nóis. Gostei. Hobbs falou bastante também, mano. Não ficou de conversinha.